Graças e paz, irmãos. Fico alegre pelo convite recebido pelo pastor Wendel para estar pregando aqui na igreja, com certeza com o aval do conselho e do pastor Lúcio. Feliz também de conhecer essa comunidade que eu não conhecia. Já tinha vindo à reunião do presbitério aqui, mas o presbitério não é a igreja do Senhor. O presbitério faz parte da igreja do Senhor. Então, é com muita alegria e estima que eu estou aqui por ver mais uma parte da comunidade do povo de Deus espalhado pela face da terra. Mas vamos, sem delongas, abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 16. Lucas, capítulo 16. O versículo de número 19 ao versículo de número 31. A denominada parábola do rico e Lázaro. Lucas, capítulo de número 16. O versículo de número 19 ao versículo de número 31. Lucas, capítulo 16, o verso de número 19 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, tu, em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro, que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela tua santa palavra, Senhor. Muito obrigado por essa palavra ter sido preservada e chegada até nós, ó Pai. Porque o apóstolo Paulo nos disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, ó Deus. É para estarmos em torno da tua palavra, ouvindo o que tu tem a nos ensinar. Por isso, consola-nos, exorta-nos, para vivermos uma vida mais semelhante a Jesus, ó Pai. Ajuda-nos a sair daqui mais amante de Cristo,
e mais odiando o pecado, ó Pai. É assim que nós te pedimos, pela ação sobrenatural do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. O texto que acabamos de ler está dentro do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, mais o Evangelho de Mateus e Marcos, tem sido denominado dos Evangelhos sinóticos. Esses Evangelhos sinóticos são assim denominados porque eles são muito parecidos. Se você pegar Mateus, Marcos e Lucas e botar um de lado do outro, você vai ver que muitas passagens coincidem nesses três evangelhos. Até a forma de narrar, de alguma maneira, apesar das suas diferenças, são muito parecidas. Sobre a vida de Jesus, sobre as curas de Jesus. Entretanto, quando você pega o Evangelho de João, você vai ver que o Evangelho de João é bem diferente das coisas que ele narra a respeito dos feitos e da vida de Jesus do que esses três evangelhos. Entretanto, os estudiosos já têm percebido que cada evangelho, Mateus, Marcos e Lucas, apesar das suas semelhanças, eles têm as suas individualidades e as suas ênfases. Por exemplo, o evangelho de Lucas já tem sido aceito como um evangelho que tem tratado constantemente do tema da riqueza e de como lidar com os bens materiais. Um estudioso do Novo Testamento tem observado que Lucas, que compôs o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, quase que em todos os capítulos do livro de Lucas e de Atos, trata de alguma maneira sobre a questão da riqueza e de como administrar a questão dos bens materiais. Se você lê o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, você perceber cada capítulo que se passa, quase que em todos os capítulos, de alguma maneira, está tratando sobre o tema de como lidar com os bens materiais e de como lidar com a riqueza e a pobreza. Você vai perceber essa ênfase também do livro de Lucas, porque existem algumas passagens que são peculiares, que são próprias do Evangelho de Lucas, que não consta em Evangelho como de Mateus e Marcos, que é muito semelhante de Lucas, mas que não tem certas passagens que Lucas coloca para mostrar sua ênfase nesse tema da riqueza e da pobreza. Pense, por exemplo, quando Lucas vai falar sobre a bem-aventurança, ele vai dizer, bem-aventurado os pobres de espírito. Você vai pegar o evangelho paralelo de Mateus, que trata sobre a bem-aventurança, ele vai dizer, bem-aventurado o quê? Os humildes de espírito. Mas, como Lucas tem essa ênfase no tema da pobreza e da riqueza, então ele coloca de uma forma diferente o que Mateus mencionou. Só Lucas menciona a passagem conhecida de Zaqueu, que trata do quê? De como lidar com as posses. Só Lucas menciona a questão de que existia um grupo de mulheres que ajudava financeiramente o ministério de Jesus. Nenhum dos outros evangelhos menciona isso. Então, dentre tantas dessas coisas que nós acabamos de mencionar, deixa claro que o evangelho de Lucas é um evangelho que trata muito sobre o tema da riqueza e da pobreza. Por exemplo, as parábolas do rico e insensato, só Lucas menciona. A parábola do administrador infiel, que está no capítulo 16, a partir do verso 1, só Lucas menciona. A parábola que nós acabamos de ler, só Lucas menciona. Todas essas parábolas tratam do tema de como nós devemos administrar os nossos bens. Alguns estudiosos têm duvidado que essa passagem que nós acabamos de ler seja realmente uma parábola. Alguns têm entendido que isso daqui não é uma parábola. O que seria uma parábola? De modo grosseiro, uma parábola era histórias que Jesus contava a respeito do cotidiano do povo de Israel, que falava sobre o reino de Deus, sobre as questões espirituais. Então Jesus, ele pegava elementos do cotidiano, e pegava aqueles elementos do cotidiano e transformava numa história que ilustrava a realidade do reino de Deus. Você vai ver isso em diversas passagens. Era como se Jesus estivesse no nosso tempo e estivesse contando uma parábola sobre ônibus, sobre pegar Uber, para ilustrar uma situação a respeito das realidades do reino de Deus. Entretanto, algumas pessoas têm questionado que Jesus aqui esteja contando uma história que não é real, mas que ilustra uma realidade a respeito do reino de Deus. Eles dizem que aqui é uma história
que realmente conta de um personagem que é chamado Lázaro e de um rico real que viveu na época de Jesus, ou em algum momento, e que um foi para o inferno e que o outro foi para o seio de Abraão, ou para estar com o Senhor após a morte. Entretanto, essa interpretação parece pouco provável. Em primeiro lugar, quando você lê o capítulo de número 16 e o verso 1, que é a parábola, denominada de parábola do administrador infiel, ninguém questiona que isso é uma parábola. A parábola do administrador infiel. Veja como começa a parábola do administrador infiel, no capítulo 16, o verso 1. Disse também Jesus aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Veja agora o versículo número 19. Ora, havia certo homem rico. Veja como a parábola do administrador infiel é bem semelhante ao seu início com a parábola do rico e Lázaro. Eu poderia dizer várias coisas que comprovam que isso daqui é uma parábola, mas basta dizer que está dentro de um contexto de uma série de parábolas, é semelhante ao início da parábola anterior, que é a do administrador infiel, e além disso, nenhum estudioso sério hoje menciona isso como uma história real. Todos acreditam que isso daqui é uma parábola. Entretanto, essa parábola é um tanto quanto singular. Jesus, ele contou mais de 40 parábolas. Mas ela tem coisas aqui que outras parábolas não têm. Por exemplo, só essa parábola menciona um personagem com nome. Você vai ver várias parábolas de Jesus, Jesus contando várias histórias que ilustram realidades a respeito do reino de Deus, mas nunca menciona personagens com nome. Existia um dono da vinha, mas como é o nome desse dono da vinha? Não tem. Então, várias parábolas de Jesus, existia um pai, existia um servo. Essas parábolas, nenhuma consta o nome de um personagem. Só essa parábola aqui, de modo singular, um personagem recebe o nome, que é Lázaro. Mas uma outra coisa interessante também, que diferencia essa parábola de todas as demais parábolas de Jesus, é que essa parábola de Jesus, ela fala a respeito muito claro do mundo após a morte. As parábolas de Jesus tratam de diversos temas, mas esse mundo, o que é que acontece quando eu morro, é algo peculiar a essa parábola, dentre tantas parábolas que Jesus contou e mencionou ao longo do seu ministério. O tema da nossa mensagem hoje é inversão inesperada. Inversão inesperada. A primeira coisa que nós podemos observar está no versículo de número 19 ao 22. 2 vidas, 2 mundos e 2 destinos. 2 vidas, 2 mundos e 2 destinos. Vamos ver o que diz o texto bíblico. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. É interessante que esse homem rico, diferentemente, como a gente vai ver mais na frente, do pobre e do mendigo, ele não recebe nome. Ele é um homem rico, não tem nome. Mas uma coisa que chama atenção quando você lê esse texto bíblico, é que esse homem, ele usava uma roupa que era de púrpura e linho finíssimo. Por que isso é interessante? Porque isso, para a época de Jesus, era uma roupa extremamente luxuosa. Para você ter ideia, você tinha que pegar crustáceos, mais ou menos 10 mil crustáceos, dizem os comentaristas bíblicos, para você fazer um pouquinho de tinta de púrpura. Um pouquinho, era necessário 10 mil crustáceos. Imagine você ter uma roupa completa de púrpura. Quanto deveria ser o valor disso? Para você extrair todo aquele molúsculo, para tirar um pouquinho, imagine para você fazer uma roupa toda. Então essa roupa era uma roupa que era dada às pessoas de importância socioeconômica da época. Era uma roupa para as pessoas ricas daquela época. Então a roupa desse homem identificava o status socioeconômico que ele tinha. Era um status de extrema riqueza e de extremo luxo. Eu me lembro que uma certa feita, eu estava na cidade,
E um rapaz, quando eu estava passando, jogou um bocado de camisa. E na minha adolescência e na minha juventude, eu sempre tive um desejo de ter uma roupa de uma determinada marca. Disse, meu irmão, eu queria ter uma roupa daquela marca ali. Poxa, eu nunca tive condições de ter uma roupa daquela marca. De repente eu estou passando na rua, no centro da cidade, o cara abre uma bolsa e joga um bocado de camisa. Eu disse, o que é isso? Quando eu olhei, era a roupa da marca que eu tanto sonhei. Eu disse, eita, Jesus está me guiando. Será que é hoje? E o cara começa a anunciar. 10 reais, 10 reais. Eu disse, oxe, 10 reais? Embora isso já faça algum tempo, uns 10 anos, 10 reais valia muito mais do que vale hoje, mas 10 reais não era nada estrondoso há 10 anos atrás. Quando ele jogou aquela blusa, disse 10 reais, 10 reais, eu fiquei na minha cabeça, meu irmão, ou esse cara roubou uma carga e está vendendo, despachando logo tudo aqui, ou então, isso é falso. Aí depois eu comecei a pensar comigo mesmo, roubar ele não roubou. Porque como é que o cara ia roubar e ia ficar na frente, todo mundo vendendo as coisas? Não, roubou não. Rapaz, é a oportunidade que Deus está me dando. Vou pegar 3 camisas. E peguei, comprei a camisa. Botei, bonita, eita, coisa bonita, aquilo que eu desejei, tanto tempo ter essa roupa, dessa marca. Quando minha mãe botou para lavar, na primeira lavagem ela diminuiu 4 dedos. Eu disse, realmente não era original não. Mas o que estamos falando aqui é de um homem rico que tem uma roupa extremamente luxuosa. Uma roupa caríssima. Uma roupa onde as pessoas que vestiam identificavam-se como uma pessoa de condição socioeconômica elevada. Mas o texto bíblico diz que esse homem, todos os dias, se regalava esplendidamente. Todos os dias. Não sei se na sua casa é assim. Talvez seja na casa do pastor Lúcio. Um dia, picanha. No outro dia, carne de sol. No outro dia, lasanha. Sobremesa, sorvete, pudim. Todos os dias tem a melhor comida que você possa imaginar e desejar. Esse homem tinha tudo ao seu dispor. Ele podia comer o que ele quisesse. Ele podia beber o que ele quisesse, porque ele tinha condição financeira. E diz o texto bíblico que ele fazia isso todos os dias. Se você é como eu, você tem que se organizar uns 6 meses para você passar uns 2 dias com seu filho fora para algum lugar. Esse homem fazia isso todo dia, rotineiramente. Era a vida dele. A vida dele era sair, ir para Maragogi. É sair, vai Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Era a vida dele, ir para lá, ir para cá, se regalar, se divertir. Todos os dias ele fazia isso. Mas o que mais impressiona é que o texto está dizendo que ele usava essa roupa de linho finíssimo e de púrpura todos os dias. A roupa luxuosa para ele era algo do seu cotidiano. Não sei se vocês fazem isso aqui na igreja, mas quando é culto de ceia, você bota aquela melhor beca. Você se arruma todo. Hoje é ceia, eu não posso ir com essa roupa não. Esse homem usava a melhor roupa dele, a roupa luxuosa, como se fosse algo qualquer que ele tem. Eu uso para ir na padaria, eu uso ali na venda, eu uso ali para ir no centro da cidade. Ele usava essa roupa como se fosse algo normal. Tamanha riqueza que ele possuía. O versículo de número 20 e 21 diz assim: Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Algumas coisas importantes para a gente entender, que é interessante para a gente não interpretar as parábolas de Jesus, ou pelo menos essa parábola, de modo incorreto. O nome Lázaro deve chamar a nossa atenção quando nós lemos essa parábola. Por quê? Porque em nenhuma outra parábola Jesus dá nome a algum personagem que ele fala nas suas parábolas. Então, se ele deu um nome
a esse personagem nessa parábola, então o nome tem algum significado. E o significado da palavra Lázaro é Deus ajuda. Deus ajuda. Agora pense que o texto bíblico diz que esse homem era o quê? Um mendigo. E o nome desse mendigo é Deus ajuda. O texto bíblico diz que esse mendigo era uma pessoa necessitada. Afinal de contas, se você pudesse definir o que é um mendigo, mendigo é uma pessoa necessitada. Mas o texto bíblico diz que esse homem, muito provavelmente, o texto bíblico não diz isso, mas muito provavelmente, ele era um paralítico. O versículo de número 20, na NVI, na tradução que a gente normalmente usa nas nossas igrejas, que é a ARA, não deixa isso claro, mas na NVI diz assim o texto bíblico. Versículo 20. Diante do seu portão, fora deixado. Essa expressão fora deixada é que alguém deixou aquele mendigo na porta daquele rico. O que muito provavelmente é uma ideia de que ele era uma pessoa paralítica. Era incapaz de se locomover. Precisava de gente até para colocar ele num determinado local. Mendigo, não consegue se locomover, cheio de doenças. A situação desse homem era de extrema calamidade. Mas o nome dele é Deus ajuda. E o texto bíblico diz que ele estava à porta daquele homem. Essa expressão à porta aparece em vários lugares da Bíblia. Pense, por exemplo, em Mordecai, quando ele estava à porta para receber a recompensa do rei Assuero e não recebeu. Ele estava à porta esperando por justiça. Eu ajudei o seu reino a não ser destruído. E agora eu quero um julgamento, eu quero uma recompensa. Esse homem está à porta de um rico. Ele espera que aquele rico tome uma atitude correta em relação à sua situação de necessidade. A expressão à porta aqui não é algo simplesmente estou ali na porta da igreja. A porta tem esse significado, onde a justiça ela é julgada corretamente, onde as coisas se procedem de modo correto. E diz o texto bíblico que esse homem estava à porta desse homem rico. Esse mendigo, Lázaro, estava à porta desse homem rico. Não sei quantos de vocês têm idade o suficiente para terem assistido Porta da Esperança, de Silvio Santos. Era um programa que eu amava na minha infância. Chegava domingo, eita, agora vai ter Porta da Esperança. Aí uma pessoa fazia um pedido a Silvio Santos, era levada ao programa e abria-se uma porta aonde o desejo dela poderia ser realizado ou não. Então a gente sempre ficava com a expectativa, será que vai ser realizado? A Porta da Esperança tinha esse nome porque trazia a esperança de que aquela pessoa que desejava aquele algo poderia ter realizado naquele programa. E muitas vezes aquilo não acontecia. Esse homem, ele é deixado, por assim dizer, diante da Porta da Esperança. Necessitado, incapaz de andar. Mas do outro lado da porta, tem um rico. Tem uma pessoa que se regala esplendidamente. Tem uma pessoa que consegue viver de modo luxuoso, porque dinheiro para ele não é um problema. Então nada melhor do que você estar a uma porta de uma pessoa que é extremamente rica. De um lado você está diante de uma pessoa muito rica, a porta. E do outro lado você está uma pessoa de extrema pobreza. É o melhor lugar para você estar. Estrategicamente, ótimo. Se tem uma pessoa que pode lhe ajudar, é um homem em extrema riqueza. Mas diz o texto bíblico, versículo número 21, continuando. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Duas coisas que a gente precisa observar nesse versículo 21. Em primeiro lugar, essa expressão, as migalhas que caíam da mesa. As migalhas que caíam da mesa, vai dizer Simon Kistemaker, que traz a ideia de uma pessoa, naquela época não existia guardanapo. Então como é que você metia a mão nos alimentos e limpava a sua mão? Você pegava pedaços de pão e tirava as sujeiras que você tinha dos seus entre os dedos da sua mão, e você não poderia botar num prato à parte que estava em cima da mesa.
A gente muitas vezes faz isso, né? Termina a carne, só tem um osso, a gente bota num prato. Não. Naquela época, aquelas coisas que não eram, pelo menos o pão, que era limpados as mãos e os dedos para tirar a gordura dos alimentos que você acabou de comer, era jogado debaixo da mesa. Então esse homem estava querendo comer das migalhas que caíam da mesa. Desse guardanapo do primeiro século. Aquele pão sujo, aquela coisa que é um resto. Esse homem estava em tão extrema necessidade que isso daí para ele era alimento. Mas o texto bíblico diz que a situação desse homem não é tão ruim que não possa piorar. Pode. O texto bíblico diz que os cães vinham lamber-lhes as úlceras. O cara estava cheio de ferida, ainda havia um cão. Não o cão, mas o cachorro. Não pense num poodle vindo com o rabinho balançando. Não pense num pug, com aquela carinha meio bonita, meio feia, querendo fazer carinho. Cães, na época de Jesus, que está se referindo ao texto bíblico, são vira-latas, que muitas vezes comiam fezes pelo meio da rua para se alimentar, e depois eles estavam indo lá nesse homem para lamber-lhe as úlceras. Cães na época de Jesus eram considerados animais impuros. Em todas as passagens da Bíblia que se menciona cão, que se menciona cachorros, sempre é com sentido negativo, com exceção de uma única passagem na Bíblia. Então esse texto bíblico está dizendo que um animal vira-lata, fedorento, que comia coisas sujas pelo meio da rua, ainda veio acrescentar mais dois sofrimentos a esse homem. Veio lamber-lhe a ferida. Mas o texto bíblico ainda continua dizendo: aconteceu morrer o mendigo, verso 22, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. A ideia de ser levado ao seio de Abraão é uma figura de linguagem para falar de uma posição de honra. Um anfitrião, um dono da casa, quando queria dar honra a uma pessoa que estava ali visitando, onde muitas pessoas estavam ali visitando, e ele escolhia uma dessa para receber mais honra, essa pessoa ficava no seu seio, perto do seu peito. Lembre-se que naquela época, as pessoas quando iam se alimentar, elas não sentavam numa cadeira, elas se deitavam, se reclinavam. Então esse homem estava reclinado, por assim dizer, no seio de Abraão, numa posição de honra. Esse homem que viveu a vida toda sofrendo, no momento que ele parte dessa vida para outra, ele tem um privilégio extraordinário, está no seio de Abraão. Mas não só isso, o seio de Abraão não é só uma posição de honra, mas uma posição de intimidade. João capítulo de número 1 e o verso 18, usa a mesma expressão para falar do relacionamento de Jesus com o Pai. Aquele que estava no seio do Pai, o revelou. Estar no seio do Pai é uma questão de intimidade, é a mesma expressão no original grego. Então esse homem não só estava numa posição de honra no seio de Abraão, mas numa posição de intimidade. Mas acima de tudo, esse homem estava numa posição da consumação de todas as coisas. No Evangelho de Mateus, o texto bíblico diz em Mateus capítulo 11, se eu não estiver enganado, diz que muitos virão do Ocidente e do Oriente para sentar-se na mesa com Abraão. Sentar-se na mesa com Abraão significava o quê? Significava participar daquele mundo futuro onde Deus já teria consumado todas as coisas. Então, estar no seio de Abraão não é só uma posição de intimidade, de honra, mas acima de tudo, é o momento da glória máxima que você poderia ter. O povo esperava por isso, o povo de Israel. Mas esse homem, pobre, desfrutou desse privilégio. Entretanto, o texto bíblico diz no versículo 22, que o rico morreu e foi sepultado. Uma nota um tanto quanto sombria. Isso você pode interpretar de dois jeitos. Em primeiro lugar,
entender que morrer e ser sepultado é a maior honra que uma pessoa poderia ter. Então, para uma pessoa que morre, na época de Jesus, era uma honra você homenagear aquela pessoa, mostrar o quanto aquela pessoa era preciosa para você e honrável para você. Era uma pessoa que você tinha apreço, era dar um sepultamento a essa pessoa. Os indigentes é que não eram sepultados. Então, uma interpretação desse texto vai dizer que é isso. A glória máxima desse homem foi sepultado. Agora veja a glória máxima do mendigo, de Lázaro. Está no seio de Abraão e desse homem. Receber um sepultamento digno. Outros dizem que é simplesmente para dizer, acabou. E aí? O que aconteceu? Esse homem foi tão rico, mas morreu e foi sepultado. Veja Lázaro. Lázaro não. Lázaro, ele foi para o seio de Abraão. Aquilo que o povo tanto ansiava naquela época. Seja qual for das duas interpretações, o ponto aqui há um contraste claro entre a situação de Lázaro e a situação desse mendigo. Assim como havia um contraste claro na vida entre Lázaro e o rico, após a morte, havia um contraste claro entre Lázaro e esse homem rico. A partir do versículo número 23 ao versículo número 26, o texto vai nos ensinar que o sofrimento é algo permanente. O sofrimento, ele é permanente. Veja o que diz a partir do versículo número 23. No inferno, esse homem foi sepultado, mas a vida dele não acabou ali. Diz o texto bíblico, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. É para a gente abrir um parêntese para entender o que era, pelo menos, a visão de alguns israelitas da época de Jesus. Não sei se de todos, mas é fato que era pelo menos de alguns israelitas daquela época. Qual era a visão dos israelitas daquela época de Jesus? Pelo menos de alguns. É de que, se você está vivendo uma vida boa aqui na terra, necessariamente, Deus está aprovando a sua vida. Se você está vivendo uma vida de miséria, de mendicância, é porque alguma coisa de errado você está fazendo contra Deus. Deus está lhe punindo por alguma coisa. Essa era a visão de muitos na época de Jesus. Vem Jesus e conta uma parábola que ele inverte a perspectiva, pelo menos de alguns da sua época, de que um homem rico sempre é aprovado por Deus e o pobre sempre tem alguma coisa que está em pendência com o Senhor. Jesus, ele reverte a situação. Ele faz uma inversão, ele faz algo inesperado para muitos dos ouvintes daquela época da parábola. É mostrar que o rico foi para o seio de Abraão. Não. O rico foi para o inferno. E o pobre foi para o inferno. Não. O pobre foi para o seio de Abraão. Algumas pessoas tentam tomar os detalhes das parábolas de Jesus como uma realidade de tudo que Jesus quer contar sobre uma parábola. O texto bíblico diz que, e vai contar outras coisas, mas ele diz que, estando o homem rico no inferno, ele viu Abraão e viu Lázaro no seio de Abraão. Alguns podem achar assim, puxa, e no inferno dá para o cara ficar visualizando quem está no céu, e quem está no céu visualiza quem está no inferno, e pode bater um liado, como é que está aí? Meu irmão, aqui está ruim demais, velho. E aí, sim, oxa, aqui é bênção. Por que a gente não pode tomar esses detalhes dessas parábolas como algo que é real? Porque Jesus, ele está se utilizando de histórias da época que existia no seu tempo. Jesus está se utilizando da literatura rabínica que existia na época para contar a respeito de realidades a respeito do reino de Deus. Mas ele não está dizendo que esses detalhes sobre essa literatura que ele insere nessa parábola correspondem exatamente, ipsiliter, a tudo que acontece na vida após a morte. Então a gente não pode achar que todos os detalhes que Jesus está contando aqui é tudo como acontece na vida após a morte. Entretanto, também não podemos ir para o outro extremo de negar, já que tudo não é real, logo nada é real. Então, há um meio termo. O que Jesus está falando aqui é contar certos tipos de detalhes que existiam na sua época. Por exemplo, existia na literatura rabínica
a ideia de que anjos, quando uma pessoa morria, esse anjo levava a pessoa para a presença de Deus. Na parábola isso é contado. Existem outros detalhes que é contado na parábola, que existia na literatura rabínica. Jesus se utiliza dessa literatura rabínica para contar uma história a respeito do sofrimento que é permanente, a respeito de como devemos lidar com a riqueza e a respeito da suficiência da palavra de Deus, como a gente vai ver no decorrer do texto bíblico. Mas é importante fazer essa observação, para que você não tome todos os detalhes das parábolas de Jesus, nem dessa, nem de outras, para que você acabe não interpretando incorretamente as parábolas do nosso Senhor. Mas diz o texto bíblico que esse homem estava no inferno e viu a Abraão. Na literatura rabínica daquela época, a ideia, quando se passava de uma pessoa que está no lugar de sofrimento, ver a outra pessoa que está no seio de Abraão, a ideia era trazer ainda mais sofrimento. Você não vai simplesmente sofrer lá no lugar no inferno. Você vai sofrer sabendo que o outro está feliz. Na literatura rabínica, essa era a ideia. E Jesus traz esse elemento, embora não pareça ser que isso corresponda a toda a realidade do mundo por vir. Você pode dizer, mas como é que o senhor sabe disso, pastor? Porque o restante da Bíblia não trata da situação do mundo por vir dessa maneira. De que existem pessoas dialogando uma com a outra. Uma no inferno e outra no céu. Não existe isso. Só nessa parábola de Jesus. Então isso é mais uma demonstração de que é improvável que isso corresponda à realidade do mundo por vir. Mas diz o texto bíblico que esse homem, ao ver Lázaro no seio de Abraão, o verso 24 diz assim, continuando. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. O texto bíblico diz que esse homem disse, Pai Abraão. Isso nos ensina muita coisa. Esse homem achava que pelo simples fato de descender fisicamente de Abraão, ele era necessariamente um filho de Abraão espiritual. Paulo em Romanos capítulo de número 9 diz que nem todos de Israel são israelitas. Existe dentro de Israel quem é verdadeiramente israelita, ou seja, espiritualmente falando, nasceu de novo, tem a fé verdadeira de Abraão. E existem aqueles que são de Israel, que são meramente israelitas físicos, descendentes sanguíneos. Mas esse homem achava que poderia chegar lá no inferno e dizer, Pai Abraão, está lembrando de mim, eu sou seu filho. Me ajuda. Em Lucas capítulo número 3, João Batista, ao batizar e chamar o povo a arrependimento e a fé, vocês se lembram o que ele disse? Não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessa pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Que importa se você é filho de Abraão de maneira sanguínea? O importante é você ser filho de Abraão por meio do arrependimento e da fé verdadeira. Não adianta você descender fisicamente. Não adianta você dizer que é de uma família cristã. Ah, eu sou da família do pastor. Ah, eu sou da família do presbítero. Ah, eu sou da família aqui da igreja que fundou, botou a primeira pedra. Não adianta. Se você é filho ou cristão só no nome. E se você não é cristão, verdadeiro. Paulo, em Filipenses capítulo número 3, o verso 5, diz assim, eu sou circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Ele mostra a sua credencial temporária, religiosa. Se tem alguém que pode mostrar credencial religiosa, era Paulo. Mas ele diz, eu considerei todas essas coisas como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Essas coisas externas não são absolutamente nada comparado à realidade de eu conhecer a pessoa e obra de Jesus. Mas o texto bíblico diz que esse homem chama pai Abraão e ele pede por misericórdia. A palavra no original grego para misericórdia, ela tem a mesma raiz para a palavra dar esmola. E não é interessante?
Ele pede por misericórdia, que é a mesma raiz da palavra dar esmola. Esse homem nunca deu esmola a Lázaro, mas agora estava pedindo esmola para ele mesmo no inferno. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E o texto bíblico diz assim: manda que Lázaro molhe o seu dedo na água e refresque a minha situação, porque eu estou em chamas. No Antigo Testamento, é muito comum a ideia de sede estar relacionado ao juízo de Deus. Muitas vezes a figura de linguagem que Deus utiliza para dizer que vai trazer juízo sobre o povo, sobre os impenitentes, é justamente uma pessoa que está com sede. E é o que está acontecendo aqui. Esse homem está com sede porque ele está debaixo do juízo do Senhor. E ele ele manda para que Lázaro molhe um pouquinho do seu dedo e jogue água para ele. A essa altura, alguns podem pensar: meu irmão, o inferno é um negócio bem tenebroso. Mas eu vou dizer para você, eu confesso aqui, eu não vou dizer para o pastor não, senão o pastor vai achar ruim. Coitado desse homem. Bichinho, para ele, está lá no inferno, sofrendo, pedindo ajuda. E ainda assim, ninguém quer fazer o que esse bichinho está pedindo. Ele está arrependido do inferno, um bichinho, depois de tudo que ele sofreu. Mas quando ele diz assim: Pai Abraão, manda que Lázaro. Quando ele diz essa expressão, manda que Lázaro, ele está achando que ele é a mesma pessoa antes de morrer. Aonde ele tem todas as pessoas ao seu serviço. Eu mando e as pessoas obedecem. Eu tenho criados, eu tenho servos, e as pessoas fazem tudo por mim. Eu estou no inferno aqui e Lázaro tem que me servir. Então não estamos diante de uma pessoa arrependida. Estamos diante de uma pessoa contumaz na sua desobediência e impenitência, falta de arrependimento diante de Deus. Que tu mandes ele vir aqui. Lázaro é um mero serviçal aos olhos desse rico, ainda que ele esteja no inferno. Que ele me sirva. Eu sou rico, eu sempre vivi rico. Minha vida foi mandar e os outros obedecer. E aqui no inferno também vai ser assim. E o versículo número 24, continuando, diz assim. 25, perdão, continua dizendo assim. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, igualmente os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, tu em tormentos. O texto bíblico está nos dizendo que houve uma grande mudança. Lá na terra, Lázaro sofreu, e você só foi bênção. Aqui é o inverso. Aqui você só sofre, e ele desfruta da bênção do Senhor. E o versículo 26, então, continua dizendo: E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá, passar para nós. É interessante que no original grego, a ideia aqui, na gramática grega, é do que é chamado de passivo divino. O que é um passivo divino? Veja o que diz o texto bíblico. Está posto um abismo. Essa palavra no original grego é um passivo divino, que é quando você está dizendo que é Deus que está fazendo uma coisa, entretanto, sem mencionar Deus. Está posto um abismo. A pergunta aí, quem foi que botou esse abismo? Deus. Na gramática grega, isso é claro. Foi Deus quem pôs esse abismo. O inferno, gente, não é um inferno porque o diabo criou o inferno e ele comanda. Às vezes a gente tem uma ideia que o inferno, o diabo está lá como um carcereiro mor. Ele, o que é que está fazendo aí fora das grades? Pá! Aí bota o cara para dentro. E tu, está fazendo o que aqui? Quem comanda o inferno é o diabo. E a Bíblia diz que foi Deus quem estabeleceu o abismo. Foi Deus quem estabeleceu o inferno para aqueles que não se arrependem e não depositam sua confiança em Jesus. Foi Deus.
Foi Deus quem preparou o inferno para o diabo e seus anjos e aqueles impenitentes. E o texto bíblico então diz que Deus estabelece esse inferno. E a ideia aqui de que Deus estabeleceu ou que está posto é uma ideia de permanência. É uma ideia de que não pode haver um tipo de mudança. É irredutível. Se você está do lado de cá, você não pode vir para cá. Se você está do lado de cá, não pode ir para lá. A ideia aqui de estar posto não tem como sair. Como diz Hebreus, morreu, segue-se o juízo. Mas o texto bíblico continua dizendo no versículo número 26, que há um grande abismo. A ideia aqui para grande abismo é algo de proporções cósmicas. Então perceba um abismo que é muito largo e que você não tem como atravessar de um lado para outro. Tudo isso são imagens que Jesus utiliza para falar de uma realidade. Qual é a realidade? Depois que você morre, não tem como passar de um lugar para outro. Não é que você deve dizer, mas tem um abismo dele de que tamanho? Não sei quantos de vocês assistem Jogos Olímpicos. Mas um dos esportes do Jogo Olímpico, eu não vou dizer que é meu predileto, mas que muitas vezes eu assisto, é salto com varas e o salto normal. Não sei se vocês já assistiram. O cara vai lá, bota uma haste lá em cima, o cara vem com a vara, pula e tenta passar por cima daquela haste. Alto que dói. Como é que a pessoa não tem medo de subir naquilo ali? De voltar para trás, cair fora. E ele corre e passa. Ou se não, um salto normal, onde você tem uma linha que você vem correndo antes dessa linha para pular no barranco de areia. Quem pula mais longe ganha. Pense no melhor do mundo em salto com varas. Pense no melhor do mundo em salto normal. Se ele for para o inferno, ele não tem condições mínimas de dar um salto do inferno para o céu. É um grande abismo que foi posto. Não tem como passar. É algo intransponível. O versículo de número 27 em diante nos fala que os vivos possuem o que é necessário para não terem o mesmo destino do rico. Os vivos possuem o que é necessário para não terem o mesmo destino que o rico. Veja o que diz o versículo número 26 em diante. Versículo 27, perdão, em diante. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Que o mandes quem? Lázaro. Ele continua ainda com a ideia de que Lázaro é o seu serviçal. E ele continua, verso 28. Porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É interessante que esse homem, ele sabe exatamente o nome do pobre. Ele diz: manda que Lázaro. Ele conhece o pobre. Em vida, ele conhecia que Lázaro estava à sua porta. Ele não era uma pessoa que simplesmente não chegou a ver Lázaro, porque ele saía de helicóptero e não via Lázaro na sua porta. Ele via, ele sabia até o nome. Manda que Lázaro faça isso. E isso depõe contra ele mesmo. Mas o texto bíblico diz que ele chegou: pai Abraão, eu estou preocupado com a minha família. Eu tenho 5 irmãos. E para que esses irmãos não venham para o mesmo lugar que eu estou, que tu faças com que Lázaro vá lá, ressuscite dentre os mortos, e vá lá e fale para ele dos tormentos que está vivendo aqui, que estamos vivendo aqui, que eu estou vivendo aqui. Aí Abraão disse: não, ele tem Moisés e os profetas. Ele disse: mas pai Abraão, o senhor ainda não entendeu. Se alguém ressuscitar dentre os mortos, é algo extraordinário. Ele estava no túmulo, de repente ele está em vida, e agora vai dizer: olha, eu sei de coisas sobre a morte, e sobre a vida após a morte. Meu irmão, você não é irmão do rico? Sim, e você também. Pronto, deixa eu ajudar vocês aqui.
está sofrendo até umas horas. Não vá para lá não. Parece lógico, né? Parece que faz sentido o que o rico está dizendo aqui. Realmente, se alguém ressuscita dentre os mortos, conta lá, o cara vai dizer, realmente, ele ressuscitou, ele estava morto, eu conheci esse cara aqui, vivia aqui na porta do meu irmão. Mas o texto bíblico diz que ele tem Moisés e os profetas, ouçam-no. E Abraão ainda acrescenta, ainda que alguém dentre os mortos ressuscite e fale para eles, eles não ouvirão, porque se eles desconsideram a lei e os profetas, não adianta ninguém vir dentre os mortos. Às vezes a gente vê pessoas que não acreditam em Deus, diz, se eu abrisse o céu aqui, Deus abrisse e viesse com uma chama de fogo, aí eu acreditaria nele, mas ele nunca fez isso, então eu não vou acreditar nele não. Irmãos, a história da palavra de Deus é uma história de um povo que vivenciou coisas extraordinárias e na caminhada cristã ainda foi por muitas vezes incrédulo ao próprio Deus. Quem não lembra da peregrinação do povo de Israel no Egito? 40 anos peregrinando, diz o texto bíblico que quando eles caminhavam, a nuvem acompanhava eles. De noite, a nuvem, como uma chama de fogo, aquecia aquela multidão. E ainda assim um povo foi incrédulo. A chama de noite com aquela nuvem não era algo normal, era algo extraordinário, era uma evidência clara da bondade de Deus sobre aquele povo. Mas ainda assim o povo era incrédulo em relação a Deus. Irmãos, não é por falta de evidência que a gente não acredita em Deus. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, vai dizer que a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade dos homens, porque eles detêm a verdade de Deus pela mentira, adorando a criatura ao invés do Criador. Porque os atributos de Deus, bem como o seu eterno poder, estão manifestos claramente na obra da criação. O problema do ser humano nunca é falta de evidência de Deus. O problema do ser humano é a desobediência, rebeldia em aceitar o próprio Deus. Um ser humano nunca chegará no dia do juízo e poderá questionar falta de evidência a respeito de Deus. O salmista vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Não é falta de evidência. Diz o texto bíblico que no Salmo de número 24, se eu não estiver enganado, diz o insensato no seu coração, não há Deus. O insensato diz, não há Deus. O salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus. Eles têm o mesmo objeto à sua frente, a criação. Mas um consegue perceber a Deus e o outro não. Por quê? Porque um quer viver em rebeldia contra Deus. O problema do ser humano não é falta de clareza da parte de Deus em se manifestar. O problema do ser humano é rebeldia contra o Deus, que é todo poderoso e requer obediência absoluta. Mas se alguém ressuscitar dentre os mortos, pai Abraão, ele vai crer, os meus irmãos não vão querer vir para cá. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Perceba, irmãos, como muitas vezes a gente evangeliza as pessoas de modo errado. A gente quer contar testemunhos eletrizantes, coisas extraordinárias. Eu me lembro que na minha caminhada cristã, muitos anos atrás, no início da minha caminhada cristã, eu gostava muito de ouvir testemunho. Mas não era testemunho, era aqueles testemunhos eletrizantes. Quem aqui já ouviu o testemunho do bruxo Tio Chico? Era aquele testemunho extraordinário, ele fazia coisas, as coisas voavam. Eu digo, eita, que coisa tremenda. Chegou um determinado momento do seu testemunho que ele disse que o diabo foi falar não sei o que com ele. Ele disse para o diabo, diabo, meça as suas palavras para falar comigo. O bicho tem autoridade. E era desses testemunhos que eu gostava. Poxa, que ousadia, tal. Coisas eletrizantes. Exatamente o que o rico quer. Coisas eletrizantes. Coisas extraordinárias. Aí Jesus disse, ou melhor, Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E isso fala da suficiência da palavra de Deus. A Bíblia é suficiente, meu irmão. Eu não preciso de um testemunho extraordinário. Eu só preciso da palavra de Deus, inspirada pelo Senhor, que é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
É disso que eu preciso. É isso que o apóstolo Paulo diz, que a fé vem pelo ver. É isso? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. São os seus ouvidos que é o meio que Deus utiliza para lhe dar vida espiritual. Mas esse homem, ele não estava só simplesmente querendo coisas eletrizantes. Ele estava acusando a Deus. Pai Abraão, manda que alguém ressuscite entre os mortos. Se alguém ressuscitar dentre os mortos, vai trazer informação que hoje eles não têm. Ou seja, não estava acreditando na suficiência da palavra de Deus. Precisava de uma revelação a mais. Ele estava acusando o próprio Deus. Se eu tivesse informação que eu tenho agora no inferno, eu não viria para cá não. Olha que bicho ousado. Ele acha que pode acusar Deus. Deus não me deu o que é necessário. Se ele me desse mais um pouquinho, eu não teria vindo para aqui não. Abraão diz, você está equivocado. Ele tem Moisés e os profetas, você também tinha. Você não veio para aqui por falta de informação. Você veio para aqui porque você era rebelde contra Deus. Contrário ao que Moisés dizia a respeito das finanças, a respeito da riqueza e de como administrar os seus bens. O que significa, vai dizer um comentarista bíblico, o que significa ouvir Moisés e os profetas? Nessa circunstância, significa ouvir a admoestação para não transformar a riqueza no mais alto bem do indivíduo, mas usar a riqueza para o bem, sobretudo para os pobres, a quem Deus favorece. Vamos para algumas aplicações a respeito da parábola que nós acabamos de ouvir. Em primeiro lugar, essa parábola é uma condenação de um tipo de riqueza específica. A riqueza que fecha os olhos para os pobres e necessitados. À primeira vista parece que assim, pastor, então eu vou para o céu, eu sou pobre, eu só compro pão francês, queijo coalho, nunca comprei queijo do reino. Então, glória a Deus, minha vida está uma bênção. Louvado seja o Senhor. Eu vou estar com o Senhor. Então, eu ser pobre me torna necessariamente digno de participar ou desfrutar do seio de Abraão. O texto bíblico não está dizendo isso. Que quem é pobre necessariamente receberá a bênção futura do Senhor. A bênção após a morte do Senhor. E quem é rico necessariamente desfrutará da maldição eterna. Não é isso. Primeiro, o personagem que aparece no texto bíblico que está com Lázaro é quem? Abraão. Abraão era rico ou era pobre? Abraão era rico. Uma das pessoas mais justas da terra, se não a mais justa depois da terra, a justa na terra, depois de Jesus, talvez tenha sido Jó. E o texto bíblico diz claramente que Jó era o homem mais rico do Oriente. E era uma pessoa justíssima, aprovada pelo Senhor. Então a ideia aqui não é rico necessariamente vai para o inferno, pobre necessariamente vai para o céu. Não é porque eu sou pobre, economicamente falando, que isso me dá condição de ir para a eternidade com o Senhor. Lembre-se que o que faz com que esse homem desfrute da eternidade com o Senhor é porque o nome dele era o quê? Lázaro. Deus ajuda. Ele só está na eternidade com o Senhor, porque Deus o agraciou, o ajudou, para que ele pudesse desfrutar do seio de Abraão e da presença do Senhor para todo sempre. Não foi por causa da sua pobreza, foi porque Deus o ajudou. Então é um tipo de riqueza que está sendo condenado aqui. Não é a pobreza como virtude intrínseca. Não é a riqueza como algo maligno intrinsecamente. Mas é um tipo de riqueza que está sendo combatida aqui. Aquelas pessoas que têm condição de ajudar aqueles que estão à sua volta, ou que estão à sua volta, e você muitas vezes ignora essa pessoa. É esse tipo de riqueza que a palavra de Deus está combatendo aqui. Esse homem, ele está sendo condenado porque simplesmente ele tinha os bens que Deus deu a ele e ele simplesmente usava para o seu próprio benefício, desconsiderando a vida dos necessitados à sua volta. Comentando sobre isso, Darabok diz assim: o rico não é condenado por ser rico, mas porque caiu no estado de coma da insensibilidade que a riqueza muitas vezes produz. Ele só ficou pensando em sua própria alegria, lazer e comemorações.
e deixou de reagir ao sofrimento e à necessidade dos outros ao seu redor. Segundo lugar, o inferno é algo muito real para assumir dos nossos discursos. A gente não pode simplesmente, porque as pessoas hoje estão sensibilizadas, não fale de inferno não. Quando você for falar para ela, fale coisas positivas. Não fique falando coisas erradas não. Filho, não. Diga coisas positivas. Filho, é assim. Você pode ser melhor assim, meu filho. Filhinho, muito bem, que lindo, filho. Você não pode nem dizer não para os filhos, porque você causa um trauma psicológico. Sendo que os 10 mandamentos, dos 10, 8 são o quê? Não. Não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses. Hoje a gente não pode nem dizer não. Porque isso cria um trauma psicológico. Imagine falar sobre o inferno. Mas o texto bíblico nos diz que o inferno é uma realidade. Hernandes Dias Lopes, comentando sobre essa parábola, ele diz algo parecido assim. Diz, é melhor você desagradar da mensagem do inferno do que você ir para o inferno. E muitas vezes a gente se esquece dessa realidade. Ninguém na Bíblia falou mais sobre o inferno do que Jesus. Ninguém. Nem Paulo, nem Pedro, nem João. Ninguém na Bíblia falou mais do inferno do que o próprio Jesus. Isso mostra a realidade de como isso era importante no ministério de Jesus. E essa parábola demonstra isso. O inferno é algo que deve ser proclamado em alto e bom som, para que as pessoas entendam a realidade daqueles que são impenitentes, que morrem sem se arrependerem dos seus pecados e sem depositar a sua confiança em Jesus. Não pense, você que está aqui, mas nunca me aconteceu nada errado. Um dia você vai morrer. E você só pode estar em 2 lugares. Ou no inferno, ou na eternidade com o Senhor. R.C. Sproul disse uma certa feita que hoje a gente acredita no que é chamado de justificação pela morte. A pessoa morreu, independentemente do que ela fez, independentemente se ela acreditava ou não em Jesus. Essa pessoa morreu, o Senhor levou, está no braço do Senhor, né? O cara era um desobediente quanto mais contra Deus, vivia uma vida de todo tipo de pecado, nunca demonstrou afeição a Jesus, mas ele morreu. Se ele morreu, logo ele está salvo. Ele foi justificado, não foi pela fé, foi pela morte. Morreu, logo está com o Senhor. E muitas vezes a gente engole isso, para não ser reconhecido como insensível. A gente tem que dizer para um familiar, que é aquele determinado familiar que morreu, ele não foi para o inferno, mas ele está com o Senhor, né? Então, todo mundo está com o Senhor. A gente tem que ter cuidado, porque o inferno é uma realidade, e uma realidade que deve ser proclamada, porque Jesus o proclamou. Uma terceira realidade que esse texto nos mostra é a história tem um propósito: advertir os ouvintes de que o inferno está repleto de pessoas que nunca esperavam estar lá. Isso é profundo. Esse homem rico não imaginava que estaria no inferno. De repente ele morre. Bum! E ele está agora eternamente no inferno. Ele não imaginava que estava lá. É importante que você veja isso como uma advertência para a sua própria vida. Para a minha própria vida. Para nossas vidas. Não ache que simplesmente você senta num banco de igreja domingo após domingo que hoje você está garantido de estar com o Senhor. De repente a morte vem, pá. E muitos estarão no inferno, convictos de que estariam no céu. Se você perguntasse a esse rico, você tem convicção da salvação? Claro que eu tenho convicção da salvação. Então tá ótimo. Ele morreu e foi para o inferno com convicção de salvação e tudo. Porque a sua convicção de salvação não correspondia à realidade da sua vida. Irmãos, o inferno é um lugar de tormento. Diz o texto bíblico que Lázaro estava em chamas, querendo um pouco de água, é sofrimento eterno. Num dos filmes de Matrix, na trilogia deles, Neo, ele sai da sua realidade e tenta entrar numa outra realidade. E ele acaba entrando no metrô. Uma estação de trem. Quando ele entra na estação de trem, ele tenta fugir. Ele desce nos trilhos. Tem um lado onde
O trem passa para o lado de lá, ele corre. Quando ele corre, ele volta para o mesmo lugar. Ele, oxê, voltei para o mesmo lugar. Ele corre de novo para tentar sair daquele lugar. Ele volta para o mesmo lugar. E ele corre e ele volta para o mesmo lugar. Ele corre e volta para o mesmo lugar. Eu me lembro que quando assisti essa cena, eu disse, ixi, meu irmão, que negócio angustiante. Você já imaginou se o inferno fosse só isso? Você tentar sair de um lugar e voltar para o mesmo, tentar sair de um lugar e voltar para o mesmo, eternamente. Você tentando escapar e sempre voltando para o mesmo lugar. Tentando escapar e sempre voltando para o mesmo lugar. Mas o inferno é pior do que isso. O inferno é um lugar de tormento e sofrimento eterno. Uma outra verdade que podemos extrair do texto. O rico não merecia o inferno porque tinha feito antes. Ele vai para o inferno porque ele deixou de fazer certas coisas. Ele não vai, diz o texto bíblico, que ele era promíscuo. Ele fumava aquele derby suave. Ele tomava aquela cervejinha. O texto bíblico não diz isso. O texto bíblico diz que esse homem simplesmente ignorou aquele pobre. E a ignorância ou a falta de sensibilidade para com aquele pobre foi a razão dele ser levado para o inferno. Não é porque ele cometeu certos pecados muito graves que danificavam a sua moral, a sua reputação. Não. Simplesmente ele deixou de fazer o bem àqueles que precisavam. A capacidade de enxergar a necessidade das pessoas que estão à nossa volta é parte do nosso discipulado a Jesus. Se eu e você somos discípulos de Jesus, temos que ter capacidade de enxergar a necessidade do nosso próximo. Temos que ter a sensibilidade. Por que aquela irmã não está vindo mais para a igreja? Por que aquela irmã está vindo sempre com a mesma roupa? Você tem a percepção de tentar estar sempre vendo a necessidade daquele que está à sua volta. Você não vive uma vida simplesmente voltada para você. Voltada para a sua família. Mas uma vida que os seus bens conseguem ser estendidos às pessoas que você enxerga em necessidade. Mas uma outra realidade é que esse homem queria uma religião que não muda a vida. Ele queria uma religião simplesmente que tirasse aquela pessoa ou seus irmãos do inferno. Mas não uma religião que mudasse a vida daqueles irmãos ou a dele mesmo. Comentando sobre isso, Jamie Edwards diz assim: o que ele quer da religião, para ele mesmo e seus irmãos, não é uma religião que mude os seus atos, mas uma que poupe das consequências de seus atos. É esse tipo de religião que você quer? Aqui você não encontrará uma religião desse tipo. Uma religião que meramente lhe livra das consequências do inferno. A religião verdadeira que nos faz seguir a Jesus não é meramente fugir do inferno. É mudar a nossa vida. Tiago vai dizer que a religião pura e sem mácula para com Deus é essa: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e necessidade. E guardar-se incontaminado do mundo. É assim que nós devemos viver. A religião verdadeira é uma religião que muda a vida. O cristianismo verdadeiro é um cristianismo que muda as nossas vidas, muda a nossa maneira de enxergar o dinheiro, muda a nossa maneira de enxergar o nosso próximo, muda a maneira como nós vemos o nosso trabalho. E uma outra verdade clara que o texto nos ensina é a suficiência da palavra de Deus. Não é o magistério, mas a palavra de Deus. Não é a tradição, mas a palavra de Deus. Não é revelações extra-bíblicas para complementar a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que ela é suficiente para nos dar um conhecimento salvador a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ela é suficiente. Por fim, o tema tarde demais percorre toda a narrativa dessa parábola. Craig Blomberg diz assim: mais importante ainda é a revelação de que o tema tarde demais permeia todos os trechos da passagem, entrelaçando-a de tal maneira que uma forma de unidade bem coesa existe. Ele continua, presta atenção, nesse tema tarde demais. O rico presta atenção em Lázaro, tarde demais. Vê o abismo intransponível, tarde demais. Preocupa-se com os seus irmãos, tarde demais.
e dá ouvidos à lei e os profetas tarde demais. O que é que isso fala a respeito da minha e da sua vida? Será que você está adiando? Deixa daqui a uns 10 anos, pastor, eu estou perto de me aposentar, agora não tenho condições não de me entregar a Jesus não. Estou no trabalho, muita coisa para fazer. Talvez seja tarde demais para você. Assim como foi tarde demais para esse homem rico. A Bíblia nos apresenta uma história de alguém que provou os horrores do inferno na cruz do Calvário. Ele nos diz sobre alguém que veio dos mortos, ao ressuscitar o terceiro dia. Fala de um discípulo que pedia para tocar no seu mestre, mesmo após os amigos e discípulos afirmarem que o tinham visto. Seu mestre aparece para ele, que é Tomé, e diz: mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. É nisso que nós devemos nos apegar. Não é em uma fé cega, mas num Deus todo confiável que fala na sua palavra. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 3 e 4 diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que pois nos arrependamos dos nossos pecados e depositemos a nossa confiança no nosso fiel Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar a Deus. Muito obrigado, Pai, por esse momento de aprendizado da Tua Palavra. Queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo nos conduza a uma vida de olhar para os bens que Deus tem nos dado, de modo que seja agradável a Ti, Senhor. Que os nossos bens sejam meios de aliviar a dor do nosso próximo. Que os nossos bens sejam um meio de promoção do Teu reino, ó Pai. Como muitas vezes os nossos bens falam da nossa verdadeira intimidade contigo, Senhor. Que não temos intimidade alguma, na verdade, ó Pai. Tem misericórdia de nós. E não deixe com que o dinheiro se torne o nosso Deus, ó Pai. Mas que ele seja um servo para ajudar aqueles que precisam, para promover o reino de Deus e o reino de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Perdoa a nossa avareza e muda-nos pelo Teu poder do Espírito Santo. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus.